Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre psicologia do direito, que também é chamada de psicologia jurídica, em alguns casos também de psicologia forense. A gente vai ver todas essas denominações ao longo do nosso curso. Hoje, a nossa aula vai ser sobre a psicologia e sua relação com o direito. Sejam bem-vindos! Então, a psicologia do direito jurídico é uma área de especialidade que estuda os fenômenos do mundo do direito sob a perspectiva das teorias psicológicas. Basicamente, é a psicologia entrando na área do direito, não é exatamente uma junção das duas ciências, embora quando você vai exercer as funções e as atribuições de um psicólogo jurídico, você use tanto conhecimentos do direito quanto da psicologia, a formação base para essa profissão é a de psicólogo, tá? Então, a psicologia do direito, ela geralmente vai englobar a psicologia jurídica e também a forense, sendo que a forense ela vai se aprofundar mais nos detalhes periciais, psicopatológicos, tentando descobrir as causas das desordens, sejam elas mentais e ou comportamentais. A psicologia forense ela está mais ligada ao crime, tá? E nem tudo na área do direito está relacionado a crimes. Nós vamos ver que a área do direito é uma área que tem um leque de opções de trabalho muito grande, né? Então, dentro da psicologia forense, eles estudam o crime, ela também é chamada de psicologia criminal, mas na verdade a psicologia criminal ainda é uma sub-área da psicologia forense, que é uma sub-área da psicologia jurídica, tá? E essa psicologia criminal ela vai realizar estudos psicológicos dos fatos criminais mais comuns e seus agentes, como sociopatas e psicopatas, que a gente vai ver aqui ainda uma aula sobre os dois e a diferença entre os dois. A psicologia jurídica, então, ela é uma das denominações para essa área da psicologia que se relaciona com o sistema de justiça em todos os seus âmbitos. Então, o sistema de justiça ele não é só crime. Nós temos, às vezes, algumas pendengas judiciais entre pessoas que estão se divorciando na vara de família, nós temos disputa por herança, nós temos vários ramos, né, de trabalho dentro do direito, e a psicologia pode atuar em todos ali oferecendo os seus serviços, tá? Então, a psicologia jurídica ela vai se dedicar a situações que se apresentam sobretudo nos tribunais, que envolvem contexto de leis, de infrações relacionadas a essas leis, não necessariamente crimes. A gente sabe que crime, delito e infração são coisas diferentes. Isso inclui o estudo do comportamento do criminoso, das doenças e psicopatologias, das situações familiares e sociais envolvidas. Clinicamente, essa área da psicologia vai tentar reconstruir o percurso de vida dos indivíduos até a ocorrência dos fatos que levaram ao sistema judicial, analisando os aspectos psíquicos, sociais, emocionais e genéticos relacionados ao caso. Então, não necessariamente esse indivíduo estudado vai ter cometido um crime. Às vezes é uma criança em situação de vulnerabilidade que está sob a tutela do Estado e o psicólogo oferece ali um suporte psicológico para essa criança, tá? Então, quando a gente fala em psicologia jurídica, as pessoas muitas vezes confundem, né, com a psicologia forense justamente por causa disso, porque a psicologia forense ela tá muito em evidência. A gente vê isso em seriados, a gente vê isso em filme, o psicólogo trabalha junto com o psiquiatra, vai tentar diagnosticar o criminoso se é um psicopata ou não, mas a psicologia atua em outras áreas também, tá? Nos estudos que nós vamos iniciar nesse momento, nós vamos trazer uma característica geral da psicologia jurídica e as características específicas, mas principalmente focando no trabalho realizado no Brasil, tá? Então, isso significa trazer dados teóricos, fatos dos ramos mais tradicionais, com atuação em fóruns, em prisões, mas também nós temos outras áreas inovadoras, como a mediação, a autópsia psíquica, a avaliação retrospectiva mediante informações de terceiros. Nós temos também memória do testemunho, dinâmica da personalidade, tem várias áreas. Psicanálise forense, que eu vou falar em uma outra aula, sexologia forense,
Dentro da psicologia do direito, as principais áreas estudadas vão ser, né, a avaliação e o psicodiagnóstico, a consultoria, que é auxiliando perícia e órgãos judiciais, uma das principais áreas de atuação, a intervenção, né, planejando e realizando programas de prevenção, de tratamento, de reabilitação e reintegração ao meio social. A gente vai ver que isso se dá mais na fase de execução da pena, sistema carcerário, educação e informação, planejando cursos, materiais e campanhas de combate à criminalidade, a vitimologia, que é uma pesquisa e atendimento às vítimas de violência, a mediação, né, que são as alternativas à via judicial. Então, às vezes, para não chegar até o sistema judiciário que já está tão sobrecarregado, eles pedem o auxílio do psicólogo na mediação. Então, o presente estudo vai mostrar a vocês os estudos, as doutrinas, as teorias tanto do direito quanto da psicologia, que são usadas pelo psicólogo jurídico em seus trabalhos, né, com os casos judiciais, desde os mais simples e cotidianos até os mais complexos e hediondos, né? Vamos falar também de metodologia de trabalho e tentar explicar bem para vocês como que funciona essa área de trabalho. Então, nós vamos começar falando sobre a psicologia como ciência, né? A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento e os processos mentais dos indivíduos. Basicamente, os estudos da psicologia se dividem entre os que acreditam em fatores genéticos, determinismo, e os ambientais, empiristas. Mas há também os que seguem uma linha interacionista, equilibrando ambas as correntes teóricas, que na verdade são as formas de trabalhar mais atualizadas, mais modernas, né? Unindo o que é genético e o que é ambiental. E quando a gente fala em psicologia jurídica, o psicólogo jurídico vai tomar bastante esse cuidado de estudar tanto a parte genética quanto a parte ambiental. Psicologia significa estudo da alma, né? Então é uma ciência que se origina lá nas indagações sobre as emoções mais profundas do ser humano. Os psicólogos, eles vão estudar aspectos relacionados às percepções, que vem através dos nossos 5 sentidos, como a gente percebe o mundo, cognição, que tem a ver com memória, com concentração, com atividades mentais e intelectuais, as emoções, a inteligência, que é parte dessa cognição. Então, investigando o funcionamento cerebral, o desenvolvimento e o amadurecimento do indivíduo, seu comportamento, suas relações com o meio e outros. Inclusive, a psicologia contribui muito para as teorias de aprendizagem, né, que são usadas aí no desenvolvimento humano. Na nossa aula de hoje, nós vamos entender a psicologia como ciência, e em seguida nós vamos falar da psicologia jurídica e como ela atua dentro do mundo do direito, tá? Então, assim, a psicologia como ciência, né, como eu falei, ela estuda o comportamento e os processos mentais do indivíduo, ela é integrante da área de ciências humanas, ela segue o método científico. Então, ela procura um conhecimento objetivo, baseado em fatos empíricos, usando para isso instrumentos e procedimentos pré-determinados por esse método. Entre esses procedimentos está observação e análise do comportamento observável. O psicólogo observa muito, né, do indivíduo, do grupo de indivíduos e dos processos mentais envolvidos nesse comportamento. Então, ele ouve muito. Baseado no que ele ouve, porque é a maneira que ele tem de adentrar as emoções e os pensamentos é ouvindo a pessoa. Quando eu falo ouvir a pessoa, não necessariamente precisa verbalizar, falar oralmente. Ela pode escrever, ela pode desenhar, tá? O método científico ele vai envolver observação, questionamento, hipótese e experimentação. Então, o psicólogo ele vai observar, descrever o comportamento dos pacientes, tentando explicar esses comportamentos e deduzir os processos mentais e emocionais envolvidos. Ele vai também considerar as variáveis disso, né? O ambiente físico, os fatores materiais, climáticos, humanos, culturais, todo o contexto envolvido nessa análise. Ele vai levantar as hipóteses diagnósticas e experimentar o tratamento adequado. A gente vai ver que quando se trata, por exemplo, de psicopatia e sociopatia, o psicólogo auxilia aí no laudo, né? Mas ele não dá sozinho, ele tem aí que assinar junto com um psiquiatra e um assistente social, mas ele é parte importante desse trabalho, né?
Então, a ciência psicologia, ela cresceu muito nas últimas décadas através destes estudos científicos, de autores renomados, da diversificação dos métodos de pesquisa e trabalho e também pela demanda, né? Porque hoje a saúde mental, o modo de funcionamento psicológico e psíquico é mais valorizado, é mais comentado e é mais objeto de preocupação, principalmente porque a humanidade tem passado por períodos difíceis em relação à saúde mental, né? Então, a psicologia com isso ela cresce, ela se expande. A psicologia ela vai então nascendo de algumas correntes teóricas e vai se expandindo para outras e para outras e para outras. Nós temos aí psicanálise, o behaviorismo, humanismo, perspectiva histórico-social, perspectiva cognitiva, evolucionismo, psicodinâmica, psicologia médico-biológica. Vou falar agora no próximo slide um pouco sobre essas correntes, essas divisões da psicologia. Eu vou começar falando dos segmentos mais tradicionais, até porque são os mais antigos, foram os primeiros segmentos da psicologia, né? O primeiro, estruturalismo. Assim que a psicologia nasce como ciência, o fisiologista alemão Wilhelm Wundt, ele constrói um laboratório que seria o primeiro da psicologia e se dedica a criar um método específico para essa ciência. Em seu laboratório, ele fazia experimentos controlados, analisando sistematicamente os dados recolhidos e observando principalmente o comportamento mental e sensorial, tá? Através do uso de cobaias, principalmente. Posteriormente, esse método foi chamado de estruturalismo justamente por isso, porque ele estrutura, né, muito bem essa pesquisa. Ele é aí considerado o primeiro tipo de pesquisa psicológica científica feita, né? Depois nós temos o funcionalismo. Para essa corrente de estudos, o estruturalismo era muito limitado, fazendo somente descrição de elementos, conteúdos, estruturas, porque o estruturalismo ficava dentro de um laboratório, era tudo muito controlado, era tudo muito limitado àquele espaço, né? Muito obcecado por essas estruturas. Para o funcionalismo, a mente humana era muito complexa e interagia constantemente com o meio ambiente, ela era funcional. Então, como que você vai estudar a mente humana trancada dentro de um laboratório? Você precisa estudar a mente humana em funcionamento na sociedade, em relação com outras mentes humanas, né? Então, o funcionalismo, ele focava mais no comportamento consciente, estudando a influência das vontades, dos desejos, dos valores, da experiência pessoal. Ele sai, né, desse ambiente laboratorial. Aí nós temos a Gestalt, que inclusive até hoje é usada, né, como método de trabalho por alguns psicólogos. Vocês, se forem procurar um psicólogo, provavelmente ele vai te explicar que linha ele segue, a psicanálise, psicologia cognitivo-comportamental e alguns vão te falar que são da Gestalt, que é um método que reagiu ao funcionalismo, né? Ele vai trabalhar mais o aspecto sensorial, ou seja, da nossa percepção do mundo, das pessoas. Ele vai unir o ambiente físico, né, que vai ser absorvido através dos nossos 5 sentidos, mas ele vai estudar também como é que nós fazemos a configuração de todas as informações que entram no nosso cérebro através dos nossos sentidos, tá? Lógico que hoje o método do Gestalt de hoje é mais atualizado, é diferente desses primeiros trabalhos, mas ele segue a mesma linha, né? Que é estudar a configuração mental que nós temos, o funcionamento da mente como um todo, né? Vou trazer um livro aqui para quem for se aprofundar nessa área de psicologia jurídica, que é um livro base, assim, né? Do José Osmir Fiorelli, da Rosana Kátia Ragazzoni Mangini, Psicologia Jurídica. Ele traz, assim, todo um apanhado sobre o que é psicologia jurídica. Depois, ao longo das aulas, eu vou trazer livros mais específicos relacionados com as áreas que eu estou explicando, tá? Então, eu posso trazer um livro de psicologia forense, de psicologia criminal, de criminologia, de vitimologia, mas começo agora com esse que vai dar um apanhado geral, serviria aí como base, como introdução para quem vai estudar a psicologia jurídica mais a fundo. E aí, a partir desses 3 segmentos, né, que foram se expandindo, os trabalhos da psicologia também,
começaram a nascer perspectivas teórico-terapêuticas, tá? E dentre essas, as principais são a psicanálise, que a gente vai ver ainda com mais detalhes quando a gente for falar de psicanálise forense. Ela foi desenvolvida a partir dos estudos de Sigmund Freud, que foi um médico austríaco. Ela se baseia no estudo do inconsciente e esse inconsciente vai servir aí de base para os estudos da psicologia forense, principalmente nessa abordagem psicanalítica. Relacionado com o inconsciente estão as pulsões, né, de vida, que é a de Eros, e a de morte, que é de Thanatos, as repressões à sexualidade, os traumas, comportamentos ditados pelo aparelho psíquico, que é o id, o ego e o superego. Tudo isso a gente vai ver com detalhes na aula sobre psicanálise. Nós temos o behaviorismo ou psicologia comportamental, né? Behavior em inglês é comportamento, e vai estudar, como o próprio nome diz, o comportamento, mas principalmente aquele comportamento que você consegue ver. Então, vai ver e verificar. Então, vai estudar reações biológicas, ações relacionadas aos estímulos e reforços do meio, sendo esse processo mais básico da nossa aprendizagem, né? Então, vai estudar aí os nossos instintos, os nossos comportamentos aprendidos, os nossos comportamentos inatos. O behaviorismo ainda é muito usado, ele se fundiu aí com o cognitivismo e daí nasceu a psicologia cognitivo-comportamental, então ele serve de base aí para uma série de abordagens. Nós temos o humanismo, que é uma perspectiva teórica que se concentra nos estudos das realizações e emoções humanas, promovendo bem-estar e equilíbrio emocional. Então, o foco do humanismo vai ser esse, vai ser uma estabilidade, né, aí emocional. A psicologia médico-biológica, também muito em alta, que admite a influência dos processos mentais e emocionais na saúde do ser humano, que é uma posição recente da medicina, né, que considera a influência das emoções no avanço, no recuo de certas condições biológicas. Então, a psicologia está se unindo aí à medicina para tratar doenças sob essa perspectiva. A psicodinâmica, que é originada da psicanálise freudiana, é uma área que se concentra na observação do comportamento humano ao lidar com as pulsões de vida e de morte, né, que é essa de Eros e Thanatos. Também com a tensão entre os impulsos do id e as orientações do superego. Então, também uma abordagem que vai tentar um equilíbrio, mas aí um equilíbrio entre as nossas pulsões, entre os nossos instintos e também aquele excesso de racionalismo que algumas pessoas têm, vamos achar um meio termo. Temos a perspectiva analítica, que também é originada na psicanálise freudiana. Os principais autores são Carl Gustav Jung e o Lacan, né? E eles têm como teoria principal, né, o estudo do inconsciente, como base o estudo do inconsciente. E o Jung, ele tem como teoria principal o inconsciente coletivo. Então, o Jung, ele vai ser muito usado também na psicologia jurídica, dentro dessa abordagem psicanalítica, para ver como que esse inconsciente que a gente tem, que chama de inconsciente coletivo, que são ideias, né, usadas por toda a sociedade, como isso vai influenciar principalmente o comportamento dos sociopatas. A gente vai ver isso melhor mais para frente. A perspectiva histórico-social, que tem como principal autor o psicólogo russo Lev Vygotsky e os colegas, né? Eles estudam o desenvolvimento humano em relação com os processos históricos e a interação social. O Vygotsky é muito importante para a área de educação, dessa área de aprendizagem. E ele, junto com Jean Piaget, são os dois nomes que servem de base aí para as teorias atuais da educação. O evolucionismo, que é uma abordagem que se apoia tanto nas ciências sociais como nas ciências naturais, usando a teoria da seleção natural de Charles Darwin. Quem lembra das aulas de biologia, né, vai lembrar que vai investigar os aspectos psicológicos que são frutos da evolução. Nós temos a psicologia cognitiva, que estuda os processos e estruturas mentais envolvidos no comportamento. Então, a psicologia cognitiva hoje ela está muito atuante. Ela está unida aí à psicologia comportamental, então a gente tem a psicologia cognitiva como comportamental como um dos principais tipos de tratamento escolhido pelas pessoas aí para lidar com essas questões de saúde mental, principalmente ansiedade, depressão.
e outros transtornos aí que têm afetado o nosso cotidiano. Então, como a gente pode ver, a psicologia é uma ciência de credibilidade, com amplo leque de abordagens teóricas. Eu citei aí algumas que serão mais citadas nos nossos estudos, porque tem uma relação maior com a psicologia jurídica, né? São mais usadas aí essas abordagens na área de psicologia jurídica, mas existem outras áreas da psicologia, ela cresce cada vez mais. Então, a formação do psicólogo precisa ser a mais integral possível, já que são muitos campos de atuação, muitas oportunidades de estudos e pesquisas. A psicologia jurídica é uma das áreas de estudo e também pode ser chamada de psicologia do direito, e embora o primeiro termo seja mais adotado, vocês vão ouvir mais psicologia jurídica, tá? Há ainda quem prefira a denominação psicologia forense, mas a palavra jurídica ela é mais abrangente, porque ela se refere aos procedimentos ocorridos nos tribunais, ou os que são fruto da decisão judicial, ou ainda aqueles que são de interesse do jurídico do direito, enquanto que a psicologia, ou seja, ela é mais geral. A psicologia forense, gente, ela é uma área específica da psicologia jurídica que vai tratar do crime, tanto na fase processual lá, né, quanto na fase de execução, que a gente vai ver aqui nos nossos trabalhos, tá? Então, a psicologia jurídica, a gente pode perceber que atua como uma área de auxílio ao direito, aos seus mais diversos aspectos. Ela se junta a uma tríade de investigação e análise, da qual faz parte também a psiquiatria forense, e juntos eles atuam no diagnóstico aí de transtornos mentais, né, em laudos, em perícias, juntos também com assistente social, tá? Essas áreas vão investigar as condições em que os fatos que movimentam o sistema judicial ocorrem, abrangendo aspectos sociais, biológicos, psíquicos, genéticos, entre outros. Dentre esses fatos, os mais analisados são os crimes e delitos, ou seja, embora auxiliares como o direito do trabalho, o direito da família, em mediações e orientações, é na parte criminal que se destaca a atuação da tríade que eu acabei de citar, né? Que é direito, psiquiatria forense e psicologia. Mas a psicologia também se une a outras áreas e também atua em outras áreas do direito, tá? Nesse tipo de trabalho, o psicólogo auxilia o psiquiatra e contribui na elaboração do diagnóstico clínico, auxiliando os advogados ou promotores. Então, ele pode atuar tanto como contratado da defesa como da promotoria, né, que acusa. Além desse trabalho complementar, a psicologia produz conhecimento que pode ser usado pelo direito. Então, ela não é só um auxílio, ela serve de base teórica também quando ela, ao trabalhar com esses casos, produz pesquisa, produz ciência, produz artigo científico, elabora teorias, elabora novas doutrinas, escreve livros. Então, a psicologia jurídica é uma ciência autônoma, assim como a psicologia em si é uma ciência autônoma. Falando sobre formação, inclusive, o psicólogo jurídico, como o próprio nome diz, ele precisa ser primeiro um psicólogo. Depois ele vai se especializar na parte de psicologia jurídica. Não necessariamente psicologia jurídica como um todo, que é que nós estamos estudando, mas ele pode escolher apenas uma das áreas e se especializar em criminologia ou em vitimologia, porque vai depender de onde ele quer trabalhar, com quem ele quer trabalhar, como ele quer prestar esse auxílio dentro da aula da área do direito, tá? Então, na verdade, a psicologia jurídica ela faz aí esse trabalho de intersecção, de unir o direito e a psicologia, mas dentro dela existem várias possibilidades de trabalho e você não precisa necessariamente se especializar em todas elas. Você pode recortar uma área e querer trabalhar só nela e, portanto, estudar somente essa área. Nos nossos estudos, você vai poder conhecer praticamente todas as áreas de atuação da psicologia jurídica e pode escolher a sua e se aprofundar e investir no conhecimento mais profundo sobre essa área que interessar mais. E assim como a psicologia e o próprio direito, a psicologia jurídica também tem várias ramificações. Eu vou citar algumas aqui, tá? Vou começar das mais tradicionais até as mais atuais, né? Que estão tendo mais destaque aí nos últimos anos. Nós temos a psicologia jurídica e o menor. Por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a criança ela passa a ser considerada um sujeito de direitos
nós não usamos mais o termo menor ou de menor, como já foi usado, né? Por ter origens que o tornaram pejorativo, porque se referiam a crianças em situação de delinquência, de crianças em condições de rua, que na verdade não era culpa delas, né? Elas estavam abandonadas pelo Estado. Atualmente, quando a psicologia atua em casos que envolvam crianças ou adolescentes, ela se aproxima do direito de família ou da infância e da juventude, tá? E a psicologia jurídica e o direito de família vai atuar nessa área de separação, disputa de guarda, regulamentação de visitas, destituição do pátrio poder, que aí a criança vai para a tutela do Estado. Nesse setor, o psicólogo atua designado pelo juiz como perito oficial. Nós temos a psicologia jurídica e direito civil, né, nos casos de interdição, indenizações, entre outras ocorrências cíveis. Psicologia jurídica do trabalho, que vai atuar em casos de acidente de trabalho, indenizações, para auxiliar em laudos, né, psicológicos. Psicologia jurídica e o direito penal tem a fase processual e tem a fase de execução. Nós vamos ver as duas aqui nas nossas aulas. A fase processual é quando ainda está em processo, não ocorreu ainda o trânsito em julgado, então a pessoa ainda está ali ou sendo processada, ou em vias de ser processada, ou recorrendo de algum resultado, e aí o psicólogo auxilia nos exames de corpo de delito, de esperma, de insanidade mental, entre outros vários procedimentos, que ele pode ser requisitado. Vai depender da experiência e da especialidade dele. Nós temos a psicologia judicial ou do testemunho, né, ou do jurado, que é o estudo dos testemunhos nos processos criminais, de acidentes ou acontecimentos cotidianos, né? Uma área de destaque dentro da criminologia, a gente vai falar disso também com mais calma. A psicologia penitenciária ou carcerária, que aí sim na fase de execução da pena, né? A pessoa já está ali ou em regime de privação de liberdade, ou então semi-liberdade, ou condicional, e aí o psicólogo atua ali, né, dentro dessas áreas em que a pessoa já foi condenada, já está passando ali pelo processo de cumprimento da pena, inclusive para sair do sistema carcerário, ou então para migrar de regime. A gente vai ver isso também quando a gente for falar especificamente da fase de execução. Nós temos a psicologia policial e das Forças Armadas, que é quando o psicólogo jurídico atua na seleção e formação geral e específica de pessoal dessas áreas, né, de polícia civil, militar, do exército, e daí nesse caso atua como orientação e formação de pessoas. A vitimologia, que é uma área que se destaca recentemente, uma área de atenção à vítima, como o próprio nome diz. Então, existe no Brasil programas de atendimentos a vítimas de violência doméstica, de testemunhas, enfim, vários programas, né, de proteção. E aí o psicólogo ele vai fazer um processo ali de intervenção, ele vai criar, traçar perfis, ele vai criar medidas preventivas, vai atuar na atenção integral, enfim, vários tipos de funções que podem ser exercidas. E a mediação, que é uma forma inovadora, né, de fazer justiça, a mediação para não chegar, na verdade, à justiça, né? Então, as partes são responsáveis pela solução do conflito com a ajuda de um terceiro imparcial, que é o mediador, que pode ser um psicólogo. E além daquelas áreas mais tradicionais, nós temos algumas áreas mais recentes e que têm ajudado a expandir ainda mais a psicologia jurídica. Por exemplo, a parte de avaliação retrospectiva mediante informações de terceiros, que é chamada de autópsia psicológica. Nós vamos conhecer um pouco mais quando a gente estiver falando, principalmente da fase de execução penal, também na fase processual, enfim, quando a gente vai falando mais de psicologia criminal. A fase de mediação, né, que eu já falei para vocês, no âmbito do direito de família e do direito penal, que o psicólogo atua como mediador ou auxiliando o mediador. A psicologia jurídica e direitos humanos, que é a psicologia aplicando os direitos humanos, ajudando a aplicar os direitos humanos
nessa parte do direito, seja na parte de respeito, de prevenção, né? Ou seja na parte de intervenção. Essa parte do dano psíquico, a gente também vai ver melhor a atuação do psicólogo quando a gente estudar as psicopatologias, né? Eles estudam danos psicológicos em perícias acidentárias, perícias no âmbito civil até no âmbito criminal. A psicologia jurídica e magistrados, que são modelos mentais, variação de penalidade, tomada de decisão dos juízes, seleção de magistrados, pode atuar tanto na formação dentro do curso de direito, como no processo de seleção, de plano de carreira, porque psicólogo também trabalha com essa parte de RH, está acostumado a prestar serviços nesse sentido. Então, dentro da área jurídica, dentro do plano de carreira, né, ajudando aí a selecionar candidatos, a elaborar editais, etc. A proteção a testemunhas, né, o trabalho multidisciplinar num programa de apoio e proteção a testemunhas, vítimas da violência e seus familiares. Então, assim, sempre uma equipe da qual o psicólogo faz parte. E a vitimologia, né, que é da violência doméstica contra a mulher, que é a parte que mais tem crescido aí a participação do psicólogo e principalmente no atendimento às famílias e à vítima. Eu trouxe aí um artigo para aprofundar os nossos conhecimentos, né? Hoje essa aula introdutória sobre a psicologia jurídica, que é a psicologia na ressocialização prisional. Nós vamos ver isso depois em uma outra aula com mais profundidade, mas esse artigo, além dele explicar essa parte da atuação do psicólogo no sistema carcerário e a participação dele nesse processo de reinserção na sociedade, também dá um apanhado geral da psicologia jurídica para a gente assimilar um pouco melhor esses conceitos que nós começamos a aprender hoje. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!